Temos excelentes perguntas. A Manda. primeira vem do Edgar Takakura. Ele pergunta, é possível ter bactérias para despoluição de rios e mares? Já existe isso? Tá mastigando? Pode mastigar. Enquanto você mastiga, eu vou pegar aqui um pedacinho desse... O que é isso aqui, Focas? É um bolo de chocolate, é isso? Muito bom Esse é esse um bolo. bolo de chocolate. Deixa eu pegar um pedacinho aqui. Eu digo, se não me engano, tem um grupo aqui que desenvolveu uma que degrada plástico. E é possível você produzir essas bactérias para soltar enzimas degradadoras. Inclusive, biorremediação é muito legal, o trabalho de biorremediação. O que quer dizer isso? Desenvolvem, criam essas bactérias que vão destruir metais pesados. Legal. Né, de acidente ou comer petróleo. Isso é um ramo muito legal. E tem grupos... Teve uma agora que eles descobriram lá no reator, né? É impressionante como elas crescem em qualquer lugar, né? O pessoal da área de astrobiologia que vai para lugares extremos para coletar esses organismos, assim, é fantástico esses organismos. O olhinho brilhou agora. Sim, eu tenho uma que eu gosto muito, que eu queria trabalhar, que é... É muito bom isso. Queria muito trabalhar com ela. De um octopus, que ela muda o RNA e aí o octopus muda de cor, de acordo, mas ele consegue fazer esse perfil de camuflagem muito rápido por causa dessa enzima. E aí a gente fica vendo essas coisas e toda semana, vamos produzir isso. Pra quê? Não sei. Exato, né? Aliás, isso eu queria te perguntar também. Quando você estava no seu PhD ou até na tua empresa, você já tinha um problema que você queria resolver? Ou você, de repente, achou alguma tecnologia, algum caminho, alguma técnica, e aí você falou, putz, aqui, deixa eu achar uma aplicação. Qual que foi o caminho no teu caso? Tá, vamos lá. No mestrado, meus resultados davam um produto, né? E eu queria muito, muito empreender com isso. Mas você já tinha o problema na cabeça? E aí você foi atrás da solução ou o contrário? Eu desenvolvi, né, que a gente começa com essa hipótese, né, e foi desenvolvida durante os 2 anos do mestrado. E depois que eu tive os resultados, eu tinha que a gente chama de uma molécula potencial para tratamento. E aí eu queria muito fazer os outros passos. E aí foi que eu descobri que não era uma coisa simples, né? Óbvio, era uma coisa de um trabalho de mais de 10 anos com risco de não dar certo. Chegar lá e ver que não funciona. Não sei, ficou muito claro agora, acho que na pandemia, de vários fármacos que foram testados para tratar contra o vírus, e depois que faz o teste in vitro, mata o vírus, aquela coisa. Quando bota em animal, não mata nada, faz cosquinha. Por isso que a gente precisa ter o governo botando dinheiro em ciência base, porque o privado não vai fazer isso, não vai ficar 10 anos num negócio que tem um risco altíssimo de não funcionar, né? Exato. O privado que faz isso, ele já faz junto com algumas grandes universidades do mundo, né? E ele já automatiza muito. Então, já evoluiu e busca bibliotecas gigantes de moléculas, sabe? São estudos gigantes. E aí foi legal. O que esse mestrado fez na minha cabeça? Fez eu entender o que era INPE, né? O que eu precisava patentear, porque eu nunca tive aula sobre isso. E como eu devia proteger e o que eu precisava fazer para empreender. Então, eu procurei parque tecnológico, eu busquei um monte de coisa, porque não existia essa opção dentro da academia, dentro da universidade, mas aí no DOC mudou um pouco, foi mais estudo exploratório mesmo no doutorado, mas eu sempre continuava com aquela vontade. E aí eu descobri essa técnica, o sistema livre de células, e eu falei, nossa, isso é muito inovador, isso é muito aplicável, porque é muito difícil produzir proteína, e como ela facilita tanto a produção de proteína, a gente tem que fazer isso. E quando eu vejo, o Brasil não tinha ninguém fazendo. Quando eu procurei as referências, né, que aí eu fui na Alemanha, que estava na Eslovênia, eu fui visitar um grande nome nessa área, né, e tem um outro professor nos Estados Unidos que são referências, né, e muito provavelmente esse professor nos Estados Unidos vai ganhar o Nobel logo, que ele está fazendo umas coisas bem inovadoras. Eu vi que não tinha ninguém aqui no Brasil que eu queria de referência, e disse que foi uma grande oportunidade de eu voltar, implementar isso lá,
E aqui foi tudo acontecendo. Na verdade, aqui eu descobri muito mais outras coisas. Eu descobri que antes do Cell Free, antes de tudo que a gente estava pensando em fazer, outras coisas de base talvez era mais importante eu responder e atuar. E a gente começou a estabelecer a empresa, assim, né? Entendi. Legal. Crescer, né? Fez esses 3 anos de aventura. Isso que você falou de universidade é interessante, né? A gente não tem... não precisa ir longe, mesmo em alguns cursos como engenharia e arquitetura, você não tem ciência de projeto, né? Você não tem algumas coisas que às vezes não são exatamente parte do curso, mas que teria que saber, né? Para quem trabalha com o que você trabalha, precisa entender um pouco de patente, né? Exato. Eu não entendo porque não é a pauta curricular. Né? Ou até mesmo como aplicar a sua pesquisa, como desenvolver soluções. Não é muito assim. E quando você fala isso, as pessoas te olham, não, a gente vai publicar o artigo. Eu disse, mas não vamos patentear. Isso foi lá em Salvador, na Federal da Bahia. Aqui na Universidade de São Paulo, eu já encontrei um ambiente que, pelo menos o meu professor, ele já era mais experiente e ele gostava de patentear. Né? E ele, antes de defender, tinha que patentear. Então, ele já era mais... E ele também tem um viés mais empreendedor. Acho que isso está mudando. A gente conversou com o Daniel da Emerge aqui também, e ele falou que as coisas estão mudando um pouco. Mas acho que tem chão ainda.